Oi, 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 espero que estejam todos bem. Hoje a gente vem aqui pagar uma dívida que eu tô aqui com a galerinha que tá junto comigo, porque conversamos recentemente sobre uma tal de liberdade, uma nova, uma diferente dimensão de liberdade, né? E eu vim explanar um pouco mais sobre essa dimensão. Para quem não está entendendo nada, eu vou contextualizar e em seguida eu já entro na explicação que o tarot trouxe para mim, que é o entendimento, a consciência que o tarot trouxe para mim e eu quero compartilhar com vocês. Bom, recentemente eu fiz uma tiragem para uma cliente e ela falava assim que ela sentia uma falta de liberdade, mas ela mesma não sabia dizer que liberdade era essa, porque não se trata de uma liberdade de ir e vir, não se trata de uma liberdade de falar ou de pensar também, porque ela reconhecia que essa liberdade ela tinha, mas faltava algo que ela denominou de liberdade, mas não sabia me explicar o que era. Eu tampouco não entendi muito bem, né? Mas claro, o tarot tá aqui para isso, para nos ajudar a compreender, a chegar a consciências mais amplas dessa realidade, do nosso interior e tudo mais. E eis que fizemos a tiragem, as cartas que saíram retrataram muito bem a situação que ela vivia, e no centro surgiu uma carta que quando eu virei, eu falei, entendi. E eu não sei nem até que ponto que eu vou conseguir passar para vocês isso, mas eu vou fazer um esforço. Eu peço que, por favor, vocês também façam um esforço de entender e juntos a gente vai pelo menos ampliar um pouco mais essa compreensão dessa dimensão um pouco diferente a respeito da liberdade, ok? E a carta que saiu foi essa: Rainha de Ouros, Rainha de Pentáculos, Rainha de Terra. Tá? Ela é conhecida por todas essas nomenclaturas. Antes de eu falar qualquer coisa, eu separei aqui as cartas das rainhas, para a gente fazer uma comparação visual, tá? Separei aqui também a rainha de terra do tarot mitológico, tá? Separei também as 4 rainhas do tarot de Rider-Waite, que são os 3 decks com os quais eu tenho trabalhado, tá? E antes disso, porém, eu quero dizer que as cartas da corte, elas são separadas, elas têm uma graduação, vamos colocar assim, que é os pajens, os cavaleiros, rainhas e reis. Rainhas e reis, né, ficariam assim em equilíbrio, e o cavaleiro abaixo e abaixo o pajem. Então a gente tem uma ideia de que o pajem é um início, né, é um florescer, é algo mais ingênuo. Então quando eu tô falando, por exemplo, de um relacionamento e surge uma carta de pajem, especialmente pajem de copas, por exemplo, eu tô falando do início de um relacionamento. Quando então eu tenho uma carta de cavaleiro, pode ser um cavaleiro de paus, de terra, ou melhor, de paus, de ouros, de copas ou de espada. É porque quando a gente tá falando assim, a gente mistura essas nomenclaturas. Mas enfim, então pode surgir um cavaleiro. O cavaleiro ela vai indicar o estado de adolescência, algo que está em pleno desenvolvimento. Traz muito a ideia de movimento, de algo que é rápido, de algo que é uma fase muito rápida e muito ágil, né? E depois a gente tem a fase da maturação. E aí eu tenho as rainhas e os reis. E é interessante que tanto os pajens quanto os cavaleiros, nos variados decks que a gente tem, são sempre representados por pessoas, mas não necessariamente homens nem mulheres. Vou te dar um exemplo. Aqui é um pajem de espadas no Evidentes da Luz, tá? Light Seers. Aqui é um pajem de ouros no tarot mitológico, certo? Aqui é um cavaleiro de copas no mitológico. Aqui já tenho um pajem de pentáculos ou de ouros no Videntes da Luz, que é uma mulher novamente. Então, isso vai variar de acordo com a arte do tarô, né? De acordo com o deck que a gente escolher. Mas quando a gente tá falando de rainha e de rei, é sempre uma mulher e sempre um homem. E por que, Gabriela, que isso é tão importante de entender antes da gente parar para observar as cartas das rainhas? Porque quando a gente fala em homem e mulher, a gente não tá falando especificamente de gênero, mas a gente tá falando especialmente de energia. É uma energia de polaridade masculina e uma energia de polaridade feminina, né? Poderia se dizer de gênero, sim, se eu falar, por exemplo, das leis herméticas, que eu tenho a lei dos gêneros e fala justamente dessa polaridade feminina e masculina. Mas o que eu quero dizer é que não é pra gente confundir com homem e mulher especialmente. A representação vem sim como homem e mulher, mas pra gente poder ter muito enraizada, muito polarizada essas
esses dois gêneros que são antagônicos, tá? E são antagônicos e complementares, porque nós temos todos eles dentro da gente, e assim também diz a lei do gênero do hermetismo. Pois bem, quando eu falo então que existe, eu faço questão, nesse momento do tarô de maturidade, de ter uma rainha e um rei, é porque existe diferença entre esses dois conceitos, entre essas duas ideias. O rei, normalmente, ele traz algo mais impositivo, algo mais ativo, algo para fora. A rainha, ela é um pouco mais estável, ela não traz tanto movimento. Ela fala de algo mais, como é que eu posso dizer, receptivo, entende? Algo que é para mim, algo que puxa, certo? Então, entendamos essas duas ideias. Sempre quando eu tô falando de masculino, eu vou para algo de ação. E quando eu tô falando de feminino, eu tô querendo falar eu venho, né? Porque eu sou mulher e eu tô sentindo essa energia. Então, eu venho para algo de recepção, certo? Eu vou para algo de recepção. Agora sim a gente pode dar uma olhada nas 4 rainhas do Videntes da Luz. Não é o deck mais clássico, tá? O clássico seria esse daqui, que é de Rider-Waite, é o mais clássico que a gente tem, certo? Dá pra gente olhar ele também? Dá, mas eu acho o outro mais bonito e eu acho que ele passa muito significado também, tá? Então eu vou trabalhar um pouquinho com vocês com esse daqui. Então, vamos chegar lá. Aqui eu tenho a Rainha de Copas. Eu quero que vocês observem aqui, primeiro, as cores que trabalham-se nessa Rainha de Copas, né? O branco, esse azul traz uma coisa um pouco mais de água, um pouco mais de fluidez, né? E você percebe que a ênfase toda tá no externo dela. É algo que ela emana, né? É algo que envolve, assim. Vou agora para a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas fala de pensamentos, fala de palavras, fala de racionalidade. Então você veja novamente as mesmas cores, né? O azul, né, com um azul mais escuro, só que o branco predomina, o branco do pensamento. Então essa coisa mais intuitiva que tem aqui, ela se torna algo mais reflexivo. É uma outra visão, é uma outra dinâmica. Na Rainha de Paus, olha que legal, ela faz surgir aqui na palma da mão dela um fogo. Mas observem a coloração toda do marrom aqui embaixo, do laranja e do amarelo e do vermelho em cima, trazendo essa ideia de ação, de algo que surge, de energia vital, né? Aqui ela fala muito de entusiasmo. Então, quando eu vejo essas 3 rainhas aqui, uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem comigo é que existe sempre uma relação com o mundo externo. Aqui ela faz surgir algo no mundo externo. Aqui ela pensa o mundo externo. E aqui ela emana para o mundo externo. Agora eu vou trazer a Rainha de Pentáculos, que é a nossa queridinha de hoje. Olha isso. Olha esses galhos na cabeça dela. Esse verde todo envolvendo, o verde trazendo vida, trazendo potencialidade, trazendo fertilidade. Percebam se ela faz algo com o externo. A sensação que ela me traz é que ela não tá nem aí pro externo. Ela é mais ela, eu sou mais eu sou dona de mim mesma. Então, começando a entender essa dimensão da liberdade, percebam que essas daqui, elas são maduras, elas escolhem, elas tomam as decisões e elas arcam com os resultados. Essa daqui, se ela tá tomando decisão, eu não tô vendo. A decisão já tá tomada, ser quem eu sou. Essa é a minha decisão. Bonito, né? Eu trouxe aqui pra gente conhecer um pouquinho também. No tarô mitológico, eu tenho a rainha de Onfacli. A rainha de Onfacli, ela é uma rainha por direito. Ela herdou o trono do marido e ela não só herdou o trono, como ela administrou toda a riqueza, né? Então ela tem aqui, de uma forma um pouco semelhante, muito verde em volta dela, simbolizando essa fertilidade, a riqueza de terras, né? E ao mesmo tempo, aqui eu tenho um cacho de uva simbolizando a abundância, né? E aqui a moeda simbolizando a terra, aquilo que é concreto. Ela sentada, e aqui tem 2 touros na cadeira dela, que simboliza também essa parte da concretude,
né? Essa rainha, ela tá ligada aos signos de terra, que seriam Capricórnio, Virgem e Touro, que são signos que têm mais relação com o pé no chão. Então, é uma rainha que tem o pé no chão, ela não fica só viajando na maionese, ela não fica só sentindo, ela não fica só pensando, mas ela sabe quem ela é, ela está nesse mundo. Ela trabalha muito o presente, o aqui e o agora. Então, ela traz consigo essa ideia da liberdade do aqui e do agora. Eu não estou pensando ou gastando minha energia pensando no futuro ou pensando no passado. Eu sou eu estou aqui. Essa liberdade, ela me remete muito ao livro. Deixa eu ver onde é que está esse livro. Tá bem ali, deixa eu pegar. Voltei. Essa liberdade, ela me remete muito a esse livro, O Poder do Agora. Já fica como sugestão de leitura, tá? Pra gente alcançar essa rainha aqui. Que, aliás, essa abordagem toda é pra gente entender um pouco mais dessa rainha e talvez, quem sabe, utilizá-la como arquétipo, pra gente estar ativando esse arquétipo da rainha de ouros na gente, pra gente ter mais autonomia. Então, ela é uma liberdade que vem da autonomia, de ser quem eu sou. Ela é muito mais do que pensar o que eu quero, sentir o que eu quero, fazer o que eu quero. Ela é muito mais no ser quem eu quero ser. E para isso não é da noite para o dia. Precisa de merecimento. E para ter merecimento, precisa de ter plantio. Então aqui é tudo colheita. Olha o verde. Deu para entender? Então, é um processo lento. O naipe de ouros também ele tem essa característica. Sempre que o naipe de ouro sai numa tiragem, ele fala de processos lentos, porém bastante sedimentados, bastante firmes, enraizados. Por quê? Porque o que é concreto não é da noite para o dia. Já viu um relacionamento muito firme acontecer da noite para o dia? É muito raro, né? Uma empresa se estabelecer da noite para o dia? Não, para a gente falar que estabeleceu, tem que ter tido os intempéries aí, mostrado para que veio. Né? Então, essa rainha, ela traz um processo dentro da gente. Estou até rindo aqui por dentro, porque recentemente uma amiga, cliente, me mandou vários memes que falam de processo, porque é uma palavra que eu sempre falo, né? Não, calma, tem que aguentar o processo. E é por aí mesmo. Essa rainha, ela fala do processo, mas ela fala especialmente de reconhecer o seu processo. Por que ela fala de reconhecer? Percebam, não estou querendo ser chata com quem está começando nesse processo de autoconhecimento ou de desenvolvimento pessoal, também tem nada a ver com autoconhecimento, mas no desenvolvimento pessoal e de vida. Mas quem está começando não começa a rainha, tá? Quem está começando, começa a página de ouros, certo? Então vocês que estão começando agora, vão ter muita coisa para caminhar ainda, certo? Agora, quem já caminhou tem que aprender a reconhecer quando era só um pajem. E quando ela reconhece toda a sua história, quando ela é grata a toda a sua história, quando ela valoriza toda a sua história, ela começa a se perceber rainha, a rainha de ouros. A rainha de ouros, no tarô mitológico, ela vem com Ônfacli. A rainha Ônfacli, que ela, como eu estava falando, ela herdou do marido a terra dela, né? E ela administra muito bem, e em dado momento ela resolve que ela quer amor, ela quer um amorzinho também. Mas como que vai achar um amor ideal para uma rainha? Não é uma rainha que pode tudo, que ela sabe quem ela é. Ela foi lá e comprou um escravo para servir de amorzinho para ela. Mas espera, ela foi lá e comprou? Ela ia comprar quem? Qualquer escravo que estava lá, o mais bonitinho? Não, ela escolheu o melhor. Ela comprou ninguém menos do que Hércules. Ela teve Hércules como seu queridinho. E ainda em dado momento conta a história, ou a lenda, que caçoaram do rei Pan, do deus Pan, perdão, que é simbolizado na carta do diabo, ela e Hércules. Então, ela teve como amante Hércules. Por quê? Porque ela sabia que ela não merecia nada menos do que Hércules. Ela tem consciência de quem ela é e que ela merece o melhor. É essa liberdade. E essa liberdade, ela é, novamente eu repito, construída. Primeiro você é um pajem, pajem de ouros. Depois você passa para o cavaleiro. Para depois você se tornar um rei ou uma rainha de ouros. Entende? Aí você precisa olhar para tudo isso que você foi, ter aquele diálogo interno e falar, opa, eu não sou qualquer porcaria, não.
esse empoderamento, essa percepção de quem eu sou, ela traz pra gente esse reconhecimento. E esse reconhecimento vai trazer limitações para não aceitar qualquer coisa e vai também ter um poder de atração para atrair para mim aquilo que eu de fato mereço. Entende por que isso também é liberdade? Não se trata de uma liberdade de correr atrás. Se trata de uma liberdade de ser. E quando eu sou verdadeiramente, eu atraio. Eu atraio o que eu quiser. E atrair o que eu quiser não é uma liberdade? Eu ser quem eu quiser não é uma liberdade? Deu para entender um pouquinho mais essa dimensão da Rainha de Ouros? É isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aberto assim um pouco mais essa consciência, tá? E que quem sabe escolham aí para vocês se tornarem também aos poucos essa rainha incrível que é a Rainha de Ouros. Tá bom?